Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Hoje a gente vai falar sobre a distribuição Poisson. Peço que se vocês não sejam inscritos no canal, já cliquem no botão de inscrever. E se gostar do vídeo no final, deixa o joinha, tá? Nós falamos em aulas anteriores sobre a distribuição multinomial, sobre a distribuição binomial e sobre a distribuição Bernoulli. Hoje a gente vai trabalhar com a distribuição Poisson, tá? Qual a principal característica da Poisson em relação às demais? Nas que a gente viu anteriormente, a gente ficava tentando, principalmente na multinomial e na binomial, tentando identificar sucesso e fracasso para nominar cada um deles. A distribuição Poisson, ou Poisson, como queiram, nós conhecemos o sucesso e pode ser difícil ou sem sentido ou desnecessário calcular ou determinar o número de fracassos. Então a gente conhece o número de sucessos e além disso a gente vai ter a variável tempo. Tá? Um exemplo bem simplesinho para entender a ideia é o número de carros que passa numa determinada esquina num intervalo de tempo. A gente sabe quantos passaram por aquela esquina, mas nós não sabemos determinar quantos deixaram de passar por aquela esquina. E nós nem precisamos disso. Nós precisamos verificar alguma probabilidade relativa a um determinado tempo de quantos carros passaram por aquela esquina. Então, a principal diferença em relação às demais que a gente viu é tempo, que nós basicamente não usamos, tá? E a não necessidade de se verificar o número de fracassos, tá? Então, para calcular a probabilidade x de sucessos em um intervalo t, esse intervalo t é o intervalo de tempo, a gente utiliza o limite de uma distribuição binomial. Tá? Tem toda uma demonstração aí da equação que envolve a própria binomial, com alguns delta tendendo ao infinito, né, na binomial, e a gente vai chegar nessa equação aqui. Não é nosso objetivo demonstrar ela, mas ela vem de uma equação de distribuição binomial. A fórmula é essa aqui, ó. Alguns autores ainda vão mostrar essa fórmula um pouquinho diferente, sem esse t aqui e sem esse t aqui. Eu vou mostrar ela completa para que a gente não tenha problema com nenhum tipo de exercício posterior. Probabilidade de x ocorrer num determinado tempo é igual a lambda t elevado a x. Então, o lambda é o número médio de sucessos, e em alguns locais vão chamar de coeficiente de probabilidade. Lambda t elevado a x, sendo x o número de sucessos, dividido por x fatorial, vezes exponencial, Nepper, né, exponencial neperiano, exponencial de menos lambda t. T é o tempo, lambda é o número médio de sucessos, o x é o número de sucessos, e é com isso que a gente vai fazer as soluções. Tá? Vamos usar o exponencial aproximadamente 2,7. E basicamente a gente vai montar a equação e vai utilizar conceitos que a gente já viu a essa equação. Tá? Resumidamente é isso. A média μx igual a lambda t, variância sigma ao quadrado de x igual a lambda t. Tá? Esse t é o tempo. Então tem muitos autores que não utilizam esse t aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. E aí tem que ficar fazendo conversão todas as vezes que aparece unidade de tempo diferente. Resumindo, vamos usar essa fórmula. Tem que identificar quem é o lambda, quem é o x, quem é o t. Vai aplicar nessa fórmula e vai interpretar. Nem sempre ela vai começar de uma forma que a gente vai precisar só aplicar essa fórmula, mas essa fórmula vai aparecer dentro da solução. Vamos fazer um exemplo. Tá? O exemplo é o seguinte. Nós temos aqui, em média, há 2 chamadas por hora em um certo telefone. Tá? Então, determine ou calcule a probabilidade de se receber no máximo 3 chamadas em 2 horas e a probabilidade de não receber nenhuma chamada em 90 minutos. Então, até aqui é uma situação e depois é outra. Primeiro, né, a informação. Vamos dissecar os dados aqui. Ó. Em média, há 2 chamadas por hora. Tá? Isso seria o nosso número médio de sucessos lá que a gente vai precisar extrair daqui. Então a gente tem que o μ de x, a média de x, é igual a 2, certo? A gente viu anteriormente que a fórmula da média é μ de x igual a lambda vezes t.
Se o nosso μ de x é 2, 2 igual a lambda vezes o t. Esse t aqui é tempo. Então, nós recebemos 2 chamadas por hora. Então, o tempo é 1 hora. Portanto, a conclusão que a gente chega aqui é que para esse fato inicial, nosso lambda, que é o nosso número médio de sucessos, ou seja, o número médio de ligações que se recebe por hora nesse telefone é 2. Tá? É simples, mas é isso. O que a gente quer calcular? A gente quer calcular a probabilidade de que o x, que são as ligações, né, vou colocar aqui, acabei nem determinando, x, número de ligações, que o x seja no máximo 3. Para o x ser no máximo 3, nós temos a probabilidade do x ser 0, ser 1, ser 2 ou até ser 3. Então, a gente quer que o x seja menor ou igual a 3 num intervalo de tempo de 2 horas. Tá? É isso que a gente quer fazer. Tá? Então, como que vai ficar? Vai ser o seguinte, para ser menor ou igual a 3, pode ser 0 ligações em 2 horas, mais x igual a 1 ligação em 2 horas, mais, vou fazer aqui na outra linha, x igual a 2 em 2 horas, mais a probabilidade de x igual a 3 ligações em 2 horas. Tá? Então, a probabilidade do x ser menor ou igual a 3 é a probabilidade do x ser 0, do x ser 1, do x ser 2 ou do x ser 3. A soma das 4 probabilidades vai dar a probabilidade de ser menor ou igual a 3. Certo? A partir disso, a gente vai aplicar aquela nossa fórmula. Tá? Eu vou reescrever ela aqui. Pxt igual lambda t elevado a x, x fatorial exponencial de menos lambda t. Temos todos esses elementos? Temos. Né? O lambda está aqui, esse lambda que a gente vai usar aqui e aqui. O x é o x que a gente vai usar de cada uma dessas sentenças. E o tempo a gente tem também, que são 2 horas. A partir disso dá para montar a resolução? Vamos montar. Tá? Então, isso que eu escrevi aqui, vou escrever aqui agora. Tá? Então vai ser assim. Probabilidade do x ser menor do que 3 ligações em 2 horas. Então, a primeira, né, que é essa aqui, ó, x ser 0 em 2 horas. Como que vai ficar? x0, 2 horas. Vai ficar o lambda, que a gente determinou aqui, ó. Lambda vezes o tempo, que é 2 horas, elevado a x, x são as ligações, 0, dividido por 0 fatorial, vezes o exponencial de menos lambda t. Então, o lambda é 2 e o tempo é 2. Essa é a nossa primeira parte. Mais, fiz a do zero, tá? Ó, tudo isso aqui é a probabilidade de 0 ligações em 2 horas. Se a pergunta fosse qual a probabilidade de 0 ligações em 2 horas, pronto aqui, fechado. Agora, vamos lá. Vou baixar um pouquinho mais aqui. E vou manter a fórmula aqui. Então, lambda vezes t. Agora a gente está fazendo do x igual a 1. Lambda vezes t elevado a 1 dividido por 1 fatorial. O exponencial sempre vai ser lambda t. Tá? Então, não tem muito segredo nessa montagem aqui, tá? Processo repetitivo aí. Então, lambda vezes t elevado a x, que agora a gente está fazendo 2, dividido por 2 fatorial, exponencial de menos 2 vezes 2. Tá? Vou colocar um parentezinho aqui, né? Para deixar ele mais organizadinho. Mais, agora o último, lambda vezes t elevado a x, agora o x é 3, dividido por 3 fatorial, vezes o exponencial de menos 2 vezes 2. Tá? Então, só para ilustrar aqui, esse seria o x igual a 0, esse do x igual a 1, esse do x igual a 2,
e esse do x igual a 3. Tá? A partir daqui é só operaçãozinha matemática simples. Tá? Então, probabilidade do x ser menor ou igual a 3 em 2 horas é igual. Então, vamos fazer. Primeiro aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 elevado a 0 é 1, dividido por 0 fatorial, que é 1. Tudo isso aqui dá 1. Vai sobrar aqui exponencial de menos 4. Esse é o primeiro termo. 2 vezes 2, 4. 4 elevado a 1, 4, dividido por 1 fatorial. Aqui eu vou ter 4 exponencial de menos 4. Esse é o segundo termo. O terceiro, 4. 4 ao quadrado, 16. 16 por 2 fatorial, que é 2, 8. 8 exponencial de menos 4. Terceiro termo. E o quarto termo, 2 vezes 2, 4. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Dividido por 3 fatorial, que é 6. 64 sobre 6. O exponencial também fica na menos 4. E aí é só, basicamente, a utilização da calculadora. Né? Então, a gente tem aqui, já fiz previamente, né? 0,0183 mais 0,0732 mais 0,1464 mais 0,1952, que é igual, aqui para fechar, 0,4331, que em porcentagem é 43,31%. O que a gente calculou aqui? A probabilidade do x ser menor ou igual a 3 em 2 horas, ou seja, a probabilidade dele receber menos que 3 ligações em 2 horas é de 43,31%. Beleza? Aplicação da fórmula, montagem, identificou os termos e aí fica todo esse processo. Tá? A segunda pergunta, voltando aqui, era de não atender nenhuma chamada em 90 minutos. Então, totalmente independente dessa, tá? Vou usar a folha anterior. O que a gente quer? Nenhuma chamada em 90 minutos. O que a gente quer? A probabilidade do x ser igual a 0. Né? X igual a 0. Ligações igual a 0. É isso que a gente quer. Tá? Só que a unidade agora não é dada em horas. Né? A gente tinha horas lá, 2 ligações em média por hora. Então, a média é igual a lambda vezes t. O que a gente tem? 2 ligações em lambda vezes 60. Né? Aqui a gente converteu para minutos, porque aqui está falando em minutos. Tá? Então, vou passar o 60 dividindo, e a gente vai ter um lambda diferente. Então, o nosso lambda é igual a 1 sobre 30. Essa é a nossa média de ligações. Antes era 2 por hora. Agora é 1 por 30, uma ligação a cada 30 minutos. Mudou a nossa coordenada. Tá? Então, o que eu quero agora? Probabilidade do x ser igual a 0 e o nosso tempo aqui, 90 minutos. Como que eu vou fazer isso? Vai direto na fórmula. Tá? Probabilidade do x ser igual a 0 em 90 minutos. Vou puxar aqui a fórmula que eu tinha feito antes, né, da primeira parte. Está aqui. Quem que é o nosso lambda? O lambda está aqui. Quem é o tempo? 90 minutos. Quem é o x? O x é aqui, ó, nenhuma chamada. Nenhuma chamada, x igual a 0. Temos tudo? Temos. Como que vai ficar isso? Vai ficar assim. Lambda vezes t, então 1 sobre 30 vezes 90. Tudo isso elevado a x. O nosso x é igual a 0, elevou a 0. Dividido por x fatorial, 0 fatorial, vezes o exponencial
de menos lambda t, menos 1 sobre 30 vezes 90. Fechar o colchete aqui, ficou sem espaço. Probabilidade do x ser 0 ligação em 90 minutos é isso aqui, ó. 1 sobre 30 vezes 90 é 90 sobre 30, que não vai interferir nada porque está elevado a zero, dividido por 0 fatorial, que é 1, vezes o exponencial de menos 1 sobre 30 vezes 90, vai dar menos 90 sobre 30. Estou fazendo bem passo a passo aqui, mas ela está pronta já, né? O que vai sobrar dessa nossa equação aqui? Probabilidade do x ser igual a zero em 90 minutos é igual. 90 por 30 é 3. 3 elevado a zero sobre 1 vezes o exponencial de menos 90 sobre 30, menos 3. 3 elevado a zero é 1. 1 dividido por 1 é 1, vezes exponencial de menos 3, elevado a menos 3, exponencial elevado a menos 3. Probabilidade de 0 ligações em 90 minutos é igual ao exponencial da menos 3, elevado a menos 3, que dá 0,0498. Em porcentagem, 4,98%. Tá? Então, a probabilidade dele receber 0 ligações em 90 minutos, 4,98. Então, essa segunda parte aqui, a gente aplicou na fórmula direto. Então, sempre que ele falar mais que ou menos que, a gente vai ter que fazer aquele somatório do exemplo anterior, da parte anterior. Se ele quiser em um tempo específico, uma quantidade específica, é só a aplicação da fórmula, resolve. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais algum exemplo aí do Poisson, para a gente compreender a ideia, mas basicamente é identificar os termos e colocar na fórmula. Beleza? Até mais, valeu!